A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma aula e dando prosseguimento à nossa matéria do nosso curso de Bibliologia. Hoje nós iremos iniciar falando sobre inspiração. Inspiração. O que é inspiração? Inspiração é o ato de inspirar, ou seja, o que é inspirar? Inspirar é assoprar para dentro, assoprar para dentro. E quando nós nos referimos à palavra de Deus, nós estamos tentando explicar que o Deus eterno, ele assoprou dentro do homem a sua palavra. Ele assoprou dentro do homem a sua palavra. Então, nós não podemos ter dúvida. Inspiração, num sentido mais amplo, né? Para nós entendermos melhor, inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo como sopro. E sobre quem? Sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erros, certo? Então, inspiração é isso. Nós precisamos entender o que é inspiração. É a mesma coisa do nosso corpo, né? A gente respira e inspira, não é? Respira e inspira. Quando nós inspiramos, nós estamos puxando. O ar está entrando e depois nós respiramos. O ar entra, o ar sai. Não é assim? O oxigênio entra, promove a queima dos alimentos e sai em forma de gás carbônico. Então, a gente inspira e respira, e expira, inspira e expira, inspira e expira. Então, inspiração nada mais é do que o processo de assoprar para dentro. Então, Deus assoprou para dentro do homem a sua palavra, certo? Esta é a revelação maravilhosa do próprio Espírito Santo para nós hoje aqui sobre a questão da inspiração. Enfim, só que nós temos que entender, irmãos, que sempre existirá falsas teorias. Isso nós precisamos até acostumar. Sempre teremos o verdadeiro e sempre teremos o falso. E quando nós falamos de teorias falsas sobre a inspiração, nós vamos ver que várias teorias surgiram. Teorias dizendo que, na verdade, uma parte da palavra foi inspirada, outra parte foi o próprio homem que criou, que escreveu, entendeu? Nós vamos ver que existe teoria dizendo que, na verdade, os homens eram gênios, né? Não foi nada de inspiração divina. É porque os homens eram gênios, como exemplo Sócrates, Rui Barbosa, enfim. Mas são teorias falsas. Teorias falsas. Teoria de que, na verdade, foi traduzido, passado de pai para filho, uma teoria inventada. Não, nada disso. Nós precisamos entender que a inspiração é o ato do próprio Espírito Santo assoprando para dentro do homem, certo? Então, existem as teorias falsas, existem inúmeras teorias falsas. Eu não vou citar aqui porque o nosso tempo é escasso. Mas depois os irmãos podem até fazer um trabalho sobre essa questão, tá? Fazer uma pesquisa sobre as teorias falsas da inspiração. E vai dar um trabalho muito, muito maravilhoso, né? Nós não podemos descartar essas teorias, porque vai nos servir de subsídio. Sempre o falso existe para não apenas confrontar o verdadeiro, mas também para nos dizer que existe o verdadeiro. Isso é interessante. O falso, ele tem esse lado positivo, né? De nos dizer que existe o verdadeiro. Então, existem as teorias falsas.
e nós conhecemos pelo poder do Espírito Santo a teoria verdadeira. Então a teoria correta da inspiração nada mais é do que a teoria que toda, não é 80% nem 90%, toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada, tá certo? Então, nós precisamos ter em mente que esta é a teoria verdadeira da inspiração. Toda Escritura é divinamente inspirada. Quando nós falamos do processo, irmãos, da inspiração, nós estamos dizendo nada mais do que existe uma corrente, uma ligação. Deus, ele fala, ou seja, Deus assopra dentro do agente profético, né, do homem, Deus sopra dentro do homem, e o homem escreve a sua palavra. Deus, o agente profético e a escrita, ou seja, o Espírito Santo, ele assopra no homem, o homem escreve. Escreve o quê? A palavra de Deus, tá certo? Então, eu pus aqui, irmãos, um autor, porque quando nós formos analisar essa questão no seu sentido específico da palavra, nós vamos entender que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Mas existe uma dualidade, na autoria, e isto é reconhecido por muitas pessoas, até com base na própria Bíblia. Nós vamos encontrar subsídio para entender a dualidade. Por que dualidade? Isso não tira, obviamente, o fato de que o Espírito Santo é o autor. Mas nós temos que entender que existe parte na própria palavra que o homem, né, no caso aqui, o homem, ele se apresenta como autor. Só que essa autoria do próprio homem, por exemplo, Moisés e outros mais, esta autoria desse homem nada mais é do que uma inspiração divina. Então, eu sempre digo que a Bíblia só tem um autor, chamado Espírito Santo, certo? Então, eu pus aqui um autor. Porém, nós temos que entender que existe essa dualidade aí, e é o que nós precisamos saber também, para não deixar dúvida, até porque em um determinado momento pode ser que nós estejamos diante de algumas pessoas, onde eles nos perguntarão, nos questionarão a respeito desse assunto, e nós temos que ter argumentos, temos que ter subsídio suficiente para estarmos respondendo à altura das pessoas, certo? Então, para fechar essa questão do autor, nós temos que entender, o Espírito Santo é o autor, mas por outro lado, o homem também escreve e se coloca como autor de algumas partes da Bíblia. Mas essa autoria, como eu já disse antes, ela provém do próprio Espírito Santo. Então, por isso que eu digo que só existe um autor. Mas é bom que nós entendamos essa dualidade. Agora vamos partir para cá. Diferença entre inspiração e revelação. Diferença entre inspiração e revelação. Existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque a inspiração é o ato de quê? De assoprar para dentro, como já disse antes. A inspiração, ou seja, o Espírito Santo, ele assopra dentro do homem. E ele pode assoprar a revelação? Pode, sem problema nenhum. Da mesma forma que pode haver revelação sem inspiração. Entendeu? O homem pode ser inspirado e não revelado, ou o homem pode ser revelado e não inspirado, ou pode também acontecer as duas coisas. O Espírito Santo pode assoprar a inspiração dentro do homem no sentido de revelar para ele alguma verdade, ou o Espírito Santo pode também revelar para o homem no sentido de inspirá-lo. Isso é poder de Deus.
Amém? Então, inspiração é assoprar para dentro, ou seja, o Espírito Santo assopra dentro do homem. Agora, revelação é diferente. A palavra revelação quer dizer tirar de cima, tirar de cima. Revelar é mostrar aquilo que estava oculto. É tirar, é como se você chegasse na mesa da sua cozinha e você levantasse o forro. Você até então não sabia o que estava debaixo do forro. Mas ao levantar, ao tirar o forro, você vai saber, vai perceber, vai ver, vai enxergar o que está debaixo do forro. Nesse particular, foi revelado a você o que estava debaixo do forro. Então, existe a diferença entre inspiração e revelação, certo? Por exemplo, Deus revelou para Moisés, lá nos primórdios, quando nós falamos do livro de Gênesis, né? Os primeiros capítulos ali de Gênesis, o próprio Deus revelou para Moisés, certo? Revelou para Moisés. A gente até costuma afirmar, costuma dizer e levantar uma argumentação, que o problema não é como a Bíblia veio até nós. O problema é como o Pentateuco chegou até Moisés. Aí surgem as teorias, né? Será que Moisés recebeu revelação direta de Deus? Ou foi passado tradicionalmente de pai para filho? Ou seja, os pais de Moisés passou para ele. Na verdade, nós precisamos entender que aconteceu as duas coisas no caso de Moisés. Foi tanto revelação direta de Deus, como também palavras e ensinamentos advindos de seus pais. Tá certo? O interessante é entender que tudo isto foi inspirado pelo Espírito Santo. Tá certo? Aleluia. Então, diferença entre inspiração e revelação está aí. Agora vamos lá. Diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. Olha que interessante. Vamos entender isso aqui. Vamos entender. Diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Só para os irmãos entenderem, tá certo? Nós não podemos deixar nenhuma dúvida para os irmãos. Depois podem me perguntar que a gente responde, tá certo? Pode entrar no WhatsApp, me perguntar no privado, ou pode entrar no próprio grupo nosso do ITVV e pode também me fazer perguntas, certo? Sem problema nenhum. Nós estamos aqui para aprender e para desenvolvermos juntos o nosso raciocínio. Enfim, diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. O que é que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que tem coisa que foi inspiração de Deus. Deus inspirou aquela palavra. E se Deus inspirou, aquela palavra é a verdade, certo? Se Deus inspirou, é a verdade. Então, irmãos, existe a declaração que adveio através da inspiração e existe também um registro de declaração. Como assim? Você poderá me perguntar. A verdade é essa. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando a Bíblia registra uma pessoa que falou mentira para outra ou mentiu, né? A mentira não foi inspirada pelo Espírito Santo, mas sim o registro da mentira. Ou seja, aquela mentira, ela foi registrada para proveito nosso, para que nós possamos entender e aprender que nós não podemos mentir, para nós aprendermos com os erros dos outros, tá certo? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o próprio Deus falando na Bíblia, ou seja, a inspiração direta do próprio Deus. Outra coisa é o registro de mentiras, registro de atos pecaminosos praticados por pessoas ou por alguém, tá certo? Por exemplo, pelo Satanás, né? A desobediência, a queda do Satanás, enfim. A questão ali nós precisamos entender. A inspiração não se refere à obediência, mas à escrita, ou seja, o registro daquela mentira, aí sim foi inspirado.
Tá certo? Para quê? Para proveito nosso. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. É isso que nós precisamos entender, tá certo? Então, irmãos, para nós encerrarmos aqui essa aula, observação importante. Durante a leitura bíblica, é preciso verificar quem está falando, olha aí, para quem está falando, para que tempo está falando e em que sentido está falando. Viram isso aí? Cada pergunta dessa irá nos remeter a um tipo de resposta. Então nós precisamos entender e aprender essas particularidades ao estudarmos a Santa Bíblia, certo? É preciso perguntar quem, para que tempo, para quem, para que sentido, em que sentido. Tudo isso são perguntas que a gente precisa saber e fazer, né? E ter em mente ao ler a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Por quê? Porque você poderá me perguntar, por que, professor? Eu lhes direi, a verdade é essa. Se você entender, você vai ver que na Bíblia fala Deus, ou seja, Deus fala na Bíblia, o Espírito Santo fala na Bíblia, Jesus fala na Bíblia, certo? Os anjos falam na Bíblia, e quando eu falo da pessoa de anjos, eu me incluo também aqui a pessoa de Lúcifer, ou seja, de Satanás. Por quê? Porque o Satanás, ele também era um anjo e ele está na categoria dos anjos. Então os anjos falam na Bíblia, certo? E também o homem fala na Bíblia. Ou seja, na Bíblia fala pelo menos 5 pessoas. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos e o homem. Então nós precisamos agora entender quem está falando. Para quem está falando? Para que tempo? Será que é para o nosso tempo? Ou é para o passado? Ou se remete ao futuro? Em que sentido? Nós precisamos entender tudo isso, certo? Então, meus amados, esta foi a nossa aula de hoje sobre bibliologia e essa é a nossa aula sobre inspiração, certo? Inspiração. Eu espero que os irmãos tenham aprendido, tenham tirado proveito dessa aula, tá certo? E se você ficou em dúvida, poderá me chamar no privado ou você poderá me perguntar, se você, né? Enfim, estamos aqui para crescer junto, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.